Olá, vamos a mais um encontro e hoje eu quero começar com uma frase de um diretor famoso polonês chamado Grotowski. Abre aspas. Representamos tão completamente na vida que, para fazer teatro, bastaria cessar a representação. Fecha aspas. Essa é uma frase desse grande diretor polonês, Grotowski. Ele foi um diretor inovador no teatro, ou do teatro, no século XX. Ele aprendeu técnicas de representação, de atuação, de direção, com grandes nomes do teatro soviético. Entre eles está Stanislavski, Meyerhold e outros. Grotowski foi um defensor de uma teoria teatral que ele mesmo definiu em seus escritos como teatro pobre. Ele propôs nessa teoria uma participação maior do público. Para conhecer mais sobre Grotowski, eu vou deixar aqui essa provocação para quem gostou da frase ou já abriu uma vontade de conhecer mais sobre ele, pesquisar. Grotowski, existem vários livros e durante o curso também nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre ele, claro, e eu posso indicar outros livros, tá? Ou posso indicar livros com a teoria dele. Nós temos bastante coisa boa. Mas agora fica nessa frase para provocar a nossa conversa de hoje, o nosso encontro, nosso encontro de hoje. Por quê? Eu estive mexendo nas minhas coisas, nos meus livros, e encontrei esse livro aqui, olha, que eu tenho há um tempo, A Teatralidade do Humano. É um livro que é organizado por Ana Lúcia Pardo e editado pela editora Sesc São Paulo. Esse livro é muito importante porque ele traz vários artigos de vários especialistas da área das artes e do teatro, claro, principalmente do teatro, das artes visuais e especificamente do teatro, sobre essa temática, o teatro do humano. Então, eu estive pensando que este livro pode ser um bom provocador de alguns encontros e algumas conversas, de algumas falas minhas aqui com vocês durante esse isolamento. Porque tem bastante conteúdo, tem bastante coisa boa aqui que a gente pode estar oferecendo para vocês e provocar uma reflexão. E olha, esse livro ele é muito valioso. A Ana Lúcia Prado é gestora de cultura, jornalista e atriz. E também ela é pesquisadora, produtora, mestre em políticas públicas e formada em formação humana pela Universidade do Rio de Janeiro. A teatralidade do humano, que esse livro aqui coloca, como discussão, como ponto de reflexão, é um conteúdo que foi baseado num ciclo de debates que aconteceu em setembro, foi de setembro a fevereiro de 2007 no Rio de Janeiro. Essa obra discute a teatralidade como uma expressão para além do mundo do espetáculo. Esse livro traz uma reflexão sobre o humano e suas possibilidades de se transformar, se reinventar, se tornar múltiplo e desempenhar, claro, diferentes papéis no palco e na sociedade. Por isso a importância deste livro, que pode nortear aqui conversas nossas através desses vídeos e pode ser muito proveitoso, muito provocador para que vocês busquem mais e pesquisem mais sobre o assunto. Neste livro aqui, eu quero começar já com umas palavras que tem na apresentação do livro.
E essas palavras são provocadoras. E são palavras de Danilo Miranda, que é diretor regional do SESC São Paulo. Escutem bem o que ele fala. A arte permite superar esse esconder da essência. Permite revelar e, em grande medida, o cerne sensível que nos constitui, que justamente nos caracteriza como humanos. Veja que na apresentação do livro, o Danilo de Miranda, que é diretor do SESC Regional São Paulo, já começa provocando a gente para essa reflexão sobre essa essência, né, que permite o homem se revelar através dessa arte, né? Revelar o seu sensível, né? O que lhe toca, o que lhe afeta em sociedade e o que nos caracteriza humanos nessa sociedade. Então, já começamos na apresentação com uma bela provocação e ele ainda continua mais, olha. Ele diz que mais do que a própria capacidade de raciocínio lógico, é a existência de um plano do sentimento que nos confere humanidade de fato, na medida em que possibilita acessar um conhecimento orgânico e vitalizado. É fundamental que a gente perceba e entenda e tenha consciência de que o teatro, né, essa arte, nos dá capacidade de raciocínio lógico, né? E mais do que essa capacidade de raciocínio lógico que nós já temos, é a capacidade da gente perceber a existência de um plano que está no sentir, que nos confere essa humanidade, que nos faz ser humanos de fato. E isso tudo vai possibilitando a gente acessar o que é orgânico, o que é da nossa constituição orgânica e o que está vitalizado em nós, o que é vida em nós. Então, é fundamental a gente saber disso, que essa arte, que esse teatro vai nos levar além do raciocínio lógico, que é comum a todos os seres humanos. Ele continua dizendo aqui, a junção desses dois níveis, razão e sentimento, parece ser um dos mais promissores caminhos para o exercício das potencialidades do ser humano e para seu desenvolvimento integral. Seu desenvolvimento integral. Veja bem, ele aponta aqui para o caminho da junção de razão e sentimento, né? Raciocinar e sentir, como sendo um caminho promissor do exercício das nossas potencialidades, do que nós podemos exercitar como potencial humano para o nosso desenvolvimento integral. Isso é lindo, isso é sagrado, isso é muito importante. É uma arte, né, a arte do teatro, essa arte específica, né, que eu estou falando, né, que o nosso curso é de teatro, mas a arte como um todo. Mas aqui especificamente falando do teatro, é uma arte que vai possibilitar esse caminho promissor, onde a gente vai poder unir razão e sentimento para o nosso desenvolvimento integral como ser humano. Não é bacana? E tem mais. Refletir sobre isso é crucial para construirmos um entendimento maior de questões cuja amplitude excede o fazer artístico. Trata-se de avançar na compreensão sobre a complexidade do propósito humano, de refletir sobre suas múltiplas implicações.
olha só, através dessa arte, através do ofício do teatro, através do ofício de ser ator, nós vamos poder refletir sobre esse crucial entendimento, nós vamos poder construir um entendimento maior de questões que são fundamentais para esse fazer artístico. Nós vamos, com esse exercício nessa arte específica, no teatro, avançar numa compreensão sobre a nossa complexidade humana, sobre a complexidade dos nossos propósitos enquanto humanos, enquanto humanidades. E também vai nos ajudar a refletir, a pensar sobre nossas múltiplas atuações, como essa complexidade implica na nossa vida, como atuar tendo consciência sobre essa nossa complexidade de ser humano, como tomar consciência disso e saber atuar com consciência, como isso vai ajudar a gente nesse caminho, num caminho mais produtivo, mais florido, num caminho mais calcado em alicerce, num caminho mais profundo, mais rico, não é? E para encerrar a aula de hoje e toda essa discussão, eu vou oferecer uma frase também de um outro pensador que não menos é tão importante para o teatro. Teatro internacional, mas especialmente ao teatro brasileiro, porque ele é um brasileiro e é um pesquisador, um ator, diretor, que ajuda com a sua teoria, com a sua obra, ajuda a gente a entender esse universo que foi tão bem colocado pelo Danilo de Miranda na apresentação deste fabuloso livro, que nas próximas conversas, nos próximos encontros, eu vou trazer outros pontos e aí nós vamos aproveitando o máximo possível dessa teatralidade do humano que está aqui e também descobrindo a teatralidade humana ou a teatralidade do humano que existe em nós, com muito raciocínio, com muito sentimento, razão e emoção sempre equilibradas, para que nós possamos entender sobre esse ofício, sobre essa função, sobre essa missão do teatro e sobre essa função do ator no teatro para a humanidade. Então, esse autor, esse diretor e que eu falei, que eu vou encerrar com a frase dele, é nada mais, nada menos do que Augusto Boal. Ele é carioca, né? Um ensaísta brasileiro, uma das grandes figuras do teatro contemporâneo internacional. Então, assim, também dá para pesquisar mais sobre Augusto Boal, que é outro ser humano importantíssimo, outro estudioso, né? Diretor, dramaturgo, ensaísta, que é muito importante a gente conhecer um pouco a obra dele, né? Para saber descobrir esses valores humanos na arte do teatro. Tudo bem, vamos encerrar com a frase dele. Abre aspas. Ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. Fecha aspas. Um grande beijo, até breve.